Percurso 6. A economia global. Fluxos de mercadorias, o comércio global desigual. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, OMC, em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares. Em 2013, atingiu a marca dos 18,8 trilhões de dólares. Alguns fatores foram decisivos para que isso ocorresse, entre eles a melhoria dos meios de transporte e de comunicação, a diminuição dos custos dos fretes, do rápido crescimento da população mundial nos últimos 50 anos, o aumento do rendimento de muitas famílias e a entrada de novos países no comércio internacional mundial. Essas transformações resultaram na difusão de um estilo de vida centrado no consumo. Daí a expressão sociedade do consumo, caracterizada por uma intensa procura por todo tipo de produto e pela liberalização das regras comerciais, com o objetivo de facilitar a exportação e a importação de mercados entre países. O comércio internacional, no entanto, continua acrescentando de singularidades marcantes. Enquanto Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, os três principais polos da economia mundial, apresentam grande participação no comércio mundial, muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais, com reduzidos fluxos de importação e exportação. Em parte, isso se explica pela maior capacidade de produção e de consumo dos países, cuja industrialização é mais desenvolvida, e pelo fato de muitos desses países manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários, oriundos dos países subdesenvolvidos e emergentes. Barreiras comerciais são normas alfandegárias, como tarifas de importação, que têm o objetivo de controlar ou impedir a entrada de mercadorias estrangeiras. As transnacionais. Em todo o mundo, parte expressiva da produção do comércio e do consumo é impulsionada e controlada pelas chamadas transnacionais. Empresas com alto nível de organização que atua dentro e fora do território de seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Percebemos no mapa de 2011 um grande número de transnacionais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, como as brasileiras Petrobras e Vale, que têm sede no Rio de Janeiro e atuam em mais de 25 países, e a chinesa Sinopec, do setor energético, que ocupou em 2013 o terceiro lugar no ranking das maiores transnacionais em volume de negócios, a maioria e as mais poderosas estão sediadas nos países desenvolvidos: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Suíça. Para ter ideia, o valor de negócios de muitas dessas empresas supera o produto interno bruto de diversos países. É o caso da Áustria, 428,3 bilhões de dólares, e de Portugal,
com 227,3 bilhões de dólares, entre outros. O poder das transnacionais. Por causa de sua importância econômica, algumas transnacionais têm um enorme poder de influenciar a economia global de acordo com os próprios interesses. Atuam também nas esferas do poder político, a ponto de interferir em ações governamentais a fim de estabelecer normas que facilitem seu desempenho. Realizam maciços investimentos tanto no país de origem como nos países tipo Sul, onde são atraídas por diversas vantagens, como a disponibilidade de matéria-prima e mão de obra baratas, mercados consumidores promissores para expansão de seus negócios, leis e fiscalização mais brandas ou ausentes, além de grandes oportunidades oferecidas pelos governos locais de redução de impostos que favorecem a lucratividade dessas empresas. Com base nesse cenário, as transnacionais são responsáveis por uma nova forma de produção, a fábrica global. A fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais se apoiam em uma forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens que este país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Nessa cadeia produtiva, uma empresa transnacional pode, por exemplo, fabricar um componente de seu produto, computador, carro, caminhão, etc., em um país, produzir outro em um segundo país e fazer a montagem do produto final em um terceiro, mantendo normalmente o centro administrativo da empresa no país de origem. Para isso, as transnacionais contam com eficiente sistema de distribuição e sofisticados sistemas de transporte e de comunicação, que encurtam o espaço mundial e permitem a chegada de seus produtos a diferentes pontos do mundo com preços mais competitivos. Repare que essa realidade é bastante diferente daquela do século XIX até meados do século XX, quando os países industriais, principalmente as potências europeias e os Estados Unidos, exportavam na manufatura dos países para os países de economia primária da América Latina. Ásia e África, que por sua vez exportavam produtos agrícolas e minerais para os países industriais. Na fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Entenda a seguir como isso acontece. Mercado de trabalho. A forte concorrência, característica marcante do período mais recente da globalização, leva as empresas a buscar a contínua renovação das estratégias de produção e comercialização de seus produtos. Ao perseguir esse objetivo,
elas adotam novas tecnologias no processo produtivo, aumentando a demanda por trabalhadores criativos e qualificados, com maior nível de escolaridade e capazes de se adaptar constantemente às mudanças em todos os setores de produção: agricultura, indústria, comércio e prestação de serviços. No entanto, em muitos setores, os trabalhadores têm dificuldade para se manter nos postos de trabalho e conservar a estabilidade de seus rendimentos. Isso acontece porque a remuneração se dá cada vez mais em função da produtividade e nem sempre os trabalhadores contam com jornadas de trabalho regulares, situação que estabelece as chamadas relações de trabalho flexíveis, em que a carga horária é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho que ele é capaz de realizar. O aumento do desemprego na economia global. Existem muitas causas para o desemprego, mas na atual fase da globalização, a inserção das inovações tecnológicas nos processos produtivos tem contribuído para aumentar o problema. A esse tipo de desemprego dá-se o nome de tecnológico ou estrutural, derivado em grande parte da substituição da mão de obra pela mecanização, pela automação e pela informatização do processo produtivo. Embora mais presente nos países desenvolvidos, o desemprego tecnológico também atinge os demais países. As dificuldades impostas pelo desemprego estrutural somam-se ainda às do desemprego conjuntural ou cíclico, que diz respeito à dispensa de mão de obra durante uma crise econômica, período em que as demissões são temporárias e os empregos são retomados quando a crise é superada.